Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Glória a Jesus, que puseram um relógio bem grande ali atrás agora, dá para a gente enxergar, irmãos. Glória a Deus. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Glória a Jesus. Quantos já foram crucificados com Cristo? Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ser crucificados com Cristo. Glória a Deus. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20. Glória a Deus. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cadê o nosso... está dando aula? Ô Cleberson, por favor. Deus é assim, irmãos. Deus é o Deus de multiforme graça. Glória a Jesus. Esse livro que nós lemos, esse texto que nós lemos no livro de Gálatas, nesse versículo, nós vemos que no livro de Gálatas ele é uma das epístolas que Paulo escreveu. Gálatas é uma epístola, e foi Paulo quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e nos trazendo esses ensinamentos sobre a graça do Senhor, sobre a liberdade e a nossa vida, a nossa caminhada pela fé. Eu e você caminhamos pela fé, amém, irmãos? Nós caminhamos pela fé. Não conseguimos caminhar porque somos alguma coisa, porque fomos alguma coisa, ou porque estamos apoiados em algo, não, porque nós caminhamos pela fé. Por isso nós conseguimos caminhar. E nesse texto aqui nós encontramos o relato de uma pessoa que verdadeiramente ele entregou a sua vida para Jesus. Ele foi crucificado com o Senhor. E Paulo ele deixa aqui essa afirmação para nós, irmãos, e é uma afirmação pessoal, aquilo que ele viveu com o Senhor, aquilo que ele viveu andando com Cristo, servindo ao Senhor. Embora ele não conheceu Cristo como conheceu Pedro, Tiago, João, não, mas ele teve um encontro com o Senhor quando ele perseguia a igreja de Cristo. E ali, a partir daquele momento que ele teve um encontro com o Senhor, e que o Senhor lhe apareceu naquela luz, irmãos, ali ele foi, naquele momento, ele foi transformado pela glória do Senhor. E Paulo ele deixa aqui essa afirmação, mas é uma experiência pessoal, mas é uma experiência que eu e você, nós podemos ter. É uma experiência que eu e você estamos tendo quando nós estamos andando com Cristo, e quando nós entendemos que nós estamos crucificados com Ele. E a vida que hoje eu e você nós vivemos, nós não vivemos para nós, mas nós vivemos para o Senhor. Amém? E aqui, irmãos, nós podemos experimentar essa vida, contemplar uma vida espiritualmente rica ao lado do Senhor. Pode ser que nós não tenhamos ouro, nós não tenhamos prata, irmãos, mas se nós estivermos andando com o Senhor, nós teremos uma vida espiritual abundante na presença de Deus. E Paulo ele declarou aqui nesse texto: já estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com o Senhor. E essa declaração, ela nos lembra, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando nós confessamos a Ele como nosso único Senhor e o nosso suficiente Salvador, nós nos identificamos com a sua morte na cruz do Calvário. E nessa velha natureza pecaminosa, irmãos,
é que nós crucificamos o nosso eu com o Senhor ali na cruz do Calvário, na sua morte. Fomos libertos, porque nós estávamos escravos do pecado, vivíamos à mercê do pecado, vivíamos à mercê do inimigo das nossas almas. Mas a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo, ali nós fomos libertos. Naquele momento que nós fomos crucificados com o Senhor, através da confissão de que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, eu e você fomos libertos do pecado, ressuscitamos uma nova vida com Cristo Jesus, e hoje vivemos uma vida em abundância, espiritualmente falando. Podemos não ter riquezas neste mundo, podemos não ter ouro, não ter prata, não ter uma casa luxuosa, não ter um carro luxuoso, mas tudo isso, irmãos, o que é em relação à presença de Cristo nas nossas vidas? Porque tudo isso, irmãos, vai ficar. Quando Cristo voltar, quando o Senhor Ele ordenar que os anjos eles toquem a trombeta no céu, tudo isso é material, Ele vai ficar. Mas nós, se nós estivermos com Cristo e Cristo estiver em nós, nós estivermos crucificados com o Senhor, nós ouviremos o soar da trombeta e nós subiremos ao encontro do Senhor, e tudo aquilo que nós tivermos aqui vai ficar nessa terra, irmãos. Aleluia. E essa velha natureza pecaminosa, ela está crucificada com o Senhor. Aleluia. E nós somos libertos do poder do pecado. Romanos capítulo 6, versículo de número 6, Paulo ele reforça essa mensagem, essa verdade, nos dizendo, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Isso significa que quando nos unimos a Cristo pela fé, nós morremos para o pecado e somos renovados em uma nova vida com Cristo. Eu e você somos renovados. Eu e você fomos renovados. A vida que vivíamos na carne, não vivemos mais hoje, mas vivemos pela fé em Cristo Jesus. Essa identificação com a morte de Cristo é o ponto de partida da nossa jornada, de caminhada, de fé com o Senhor. Aleluia. É uma transformação. Mas essa transformação, ela não é exterior. Essa transformação não é aqui aonde nós conseguimos enxergar no nosso irmão, no nosso exterior, na nossa maneira de andar, de viver, de vestir. Mas essa transformação, ela começa no nosso interior. É dentro de nós. E a transformação que ela começa no nosso interior, ela exala para fora. E podemos identificar, podemos ver aquilo que Deus, a obra que o Senhor está fazendo na vida das pessoas, na vida daqueles que morreram para este mundo, na vida daqueles que se entregaram para o Senhor Jesus. Somos desafiados a viver em constante lembrança de que a nossa identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Aleluia. Isso significa o que, irmãos? Renunciar à nossa velha maneira de viver. É renúncia, irmãos. É renúncia. É todo dia renúncia. Todo dia, irmãos, é dia de renúncia. Renunciar à nossa velha maneira de viver. Porque se eu e você deixar, irmãos, o velho homem ele morreu no batismo. No dia do batismo o velho homem ele morreu. Mas se eu e você deixar, o velho homem ele quer ressuscitar. Ele quer ressuscitar dentro de nós. Mas nós precisamos, irmãos,
renunciar à velha maneira de nós vivermos, nos rendendo ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, precisamos nos render ao Senhor. E quando fazemos isso, irmãos, nós experimentamos uma liberdade, mas é uma liberdade verdadeira. É uma liberdade que vem do Senhor. É uma liberdade que vem de Cristo. E somos capacitados a viver uma vida que honra a Deus. Ainda que tenhamos falha, mas lá dentro, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos, nós somos lembrados constantemente a honrar o Senhor. Nós não somos perfeitos, igreja. Não existe perfeição em nós. Só Cristo ele foi perfeito. E a sua perfeição fez com que ele se entregasse na cruz, para que eu e você hoje tivéssemos a graça sobre a nossa vida. E pela graça nós somos salvos. Pela graça de Deus em você, nós somos salvos. Aleluia. E Paulo ele continua declarando: eu vivo, ele vive, eu e você nós vivemos. Nós vivemos, irmãos, como Paulo ele viveu, mas não vivemos mais não vivemos mais a nossa vontade, porque Cristo vive em nós. Paulo ele disse: eu vivo, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo tem que viver em nossa vida, e essa declaração envolve a essência da vida cristã. Não vivemos mais para satisfazer os nossos desejos. Sabe por quê? Porque os nossos desejos são egoístas. O desejo do homem é um desejo egoísta. Por isso não vivemos mais não vivemos mais a nossa vontade, mas vivemos a vontade de Cristo para nós. Porque a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus ela é agradável. Aleluia. Aleluia. E quando nós vivemos a vontade de Deus, não a nossa vontade egoísta, nós permitimos que Cristo reine em nossa vida. Quando nós deixamos de lado a nossa vida humana, a nossa vida egoísta, nós estamos dizendo: seja bem-vindo, Senhor, reine sobre a nossa vida, reine sobre a nossa casa, governe a nossa vida. É uma transformação radical, onde permitimos que Cristo, irmãos, Ele transforme a nossa mente, o nosso coração, e que Ele governe a nossa vida, que Ele governe a nossa casa. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Paulo ele vai aprofundando, irmãos, nos dizendo a verdade. Ele nos diz aqui em Colossenses 1:27, aos quais Deus ele quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Cristo em nós, irmãos. Sabe quando você encontra com alguém que você já conhecia lá atrás no passado, que talvez você andava até junto, quando você não servia Jesus, e você tem a oportunidade de encontrar com essa pessoa de novo hoje, mas já com a sua vida transformada. Aí a pessoa olha para você e fala assim: mas você está diferente, presbítero Evandro, porque aquele Evandro que eu conheci lá atrás era drogado, era alcoólatra, andava com pessoas de mau caráter, talvez era uma pessoa que furtava, mas hoje eu estou vendo que você é diferente. Mas não é mérito do presbítero Evandro, não é mérito do presbítero Kenilson, não é mérito do presbítero Elias, não é mérito nosso, é porque Cristo está vivendo em nós, é porque Cristo está vivendo em nossa vida, e Cristo vive
Cristo habita em nossas vidas, não tem como não ser transformado, e não tem como as pessoas notarem. Elas notam, porque aquela vida que nós vivíamos atrás não faz mais parte de nós hoje. Se você fumava, você já não fuma mais. Se você se drogava, você já não se droga mais. Se você furtava, você não furta mais. Porque Cristo, Ele vive em nós. Aleluia. Aleluia. Como cristãos, eu e você, nós temos o privilégio de ter Cristo habitando em nós pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo é essa ponte. Ele é a esperança da nossa vida presente. Mas não é somente nessa vida presente, é naquela que nos aguarda, é na vindoura. Aleluia. E essa vindoura, irmãos, é o que mais importa para nós, é o que mais nós ansiamos, irmãos. É a volta de Jesus para nos buscar, para nos levar, para nós estarmos com o Senhor para sempre. Porque a palavra do Senhor nos diz que lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto. As coisas velhas, elas se passariam e tudo seria novo nas nossas vidas. E ele será eterno, irmãos. A nossa vida aqui, ela é passageira, e Ele nos capacita a viver de acordo com a sua vontade, amar a Ele como Ele nos amou. Aleluia. E servir a Ele como Ele nos serviu. Você não merecia, eu não merecia, mas Ele nos serviu. Ele deixou a sua glória. Cristo, Ele se destituiu da sua glória para vir a este mundo, para nos servir, seres miseráveis e pecadores que nós éramos, mas Ele veio nos servir. Nós não merecíamos tamanha graça, misericórdia, favor imerecido, mas Ele veio e se entregou por nós, ali naquela cruz, derramou o seu sangue precioso, sentiu a dor por nós, mas Ele foi fiel até o fim. E quando Ele disse que Ele iria voltar para o Pai, Ele não disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, aquele que quando nós dobramos nossos joelhos, nós não conseguimos sequer dizer uma palavra ao Senhor, mas aí o Espírito Santo que está conosco, Ele intercede por nós. Ele se colocou como nosso intercessor perante o Pai. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando nós não sabemos falar, mesmo quando nós não conseguimos dizer sequer uma palavra, o Espírito Santo, Ele intercede por mim e por você. Aleluia, aleluia. E nós precisamos nos render diariamente ao governo de Cristo nas nossas vidas, permitir que a sua presença nos transforme, nos capacite a viver uma vida que reflita o seu amor, a sua graça e o seu poder, uma vida de reflexão, que Cristo vive em nós, irmãos, sendo esperança e luz em meio às trevas que o mundo vive. Aleluia. E Paulo, ele continua, irmãos: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Nessa afirmação, ele está destacando que a nossa vida diária é vivida pela fé em Cristo Jesus. É uma vida pela fé, é uma caminhada pela fé. Não podemos confiar nas nossas próprias habilidades. Não, irmãos.
ou méritos, mas confiamos na graça, na obra salvadora de Jesus na cruz do Calvário. É nele que nós colocamos a nossa confiança, porque Ele é o autor, aquele que iniciou a nossa fé, aquele que iniciou a nossa caminhada. Ele é o consumador, aquele que aperfeiçoa e completa a nossa fé. Aleluia. Eu e você, nós não podemos viver por circunstâncias. Não, porque a nossa vida não está enraizada em circunstâncias ou na força do nosso braço. Não, mas em Jesus, naquele que é digno de toda confiança. Ele, somente Ele, é digno de toda confiança. Aleluia. E nele nós podemos fixar os nossos olhos, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, e viver cada dia confiando na obra redentora que Ele realizou na cruz do Calvário. E Paulo, irmãos, ele vem concluindo dizendo: o qual Ele me amou, o qual Ele te amou, o qual Ele nos amou e se entregou por nós. Nessa afirmação, Paulo lembra aos nossos irmãos Gálatas e a nós, irmãos, hoje, que o centro da nossa fé está no amor sacrificial de Cristo, no sacrifício perfeito, naquilo que Ele fez por mim e por você. Ele nos amou tanto, mas Ele nos amou tanto, igreja. Ele nos amou tanto, que Ele deu a sua vida por nós, que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós. E esse amor é a base da nossa identidade e esperança. João capítulo 15, versículo de número 13, Jesus lhe disse ali nas suas palavras: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E essa é uma verdade. Talvez, irmãos, nós tenhamos coragem de dar a vida pelos nossos filhos. Eu não sei, talvez hoje eu posso dizer: não, eu tenho coragem de dar minha vida pelas minhas filhas. Mas no momento, irmãos, nós não sabemos. Só Deus Ele sabe. Mas Jesus não. Jesus, Ele nos amou de uma maneira tão maravilhosa, que Ele entregou a sua vida por nós, mesmo nós sendo nós pecadores. E essas palavras de Jesus, elas ressaltam com uma profundidade tão grande. Ele nos abre, nos dá uma amplitude tão grande do amor de Cristo por nós, pelas nossas vidas. O amor que se entregou na cruz. E não apenas, irmãos, Ele nos redimiu do pecado, mas também nos mostrou o verdadeiro significado do seu amor por nós. Aleluia. É um amor que sacrifica. É um amor que coloca os seus interesses dos outros acima. É um amor que não vê os seus próprios interesses, mas Ele coloca o do seu próximo acima. E é esse amor que Ele nos amou. É com esse amor que Ele nos amou. E que eu e você, nós possamos, irmãos, viver em resposta a esse amor. Viver em resposta do amor sacrificial, amando Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, amando uns aos outros, amando Cristo sobre todas as coisas. E eu quero concluir aqui dizendo, irmãos,
Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. E disse-lhes, para que nós iremos ao mundo, e nós viemos a pregar esse Evangelho. Pregar o Evangelho é pregar o amor de Cristo, é falar do amor, daquilo que Deus Ele fez e tem feito por mim e por você, na cruz do Calvário. Se eu e você nós estamos aqui hoje, se eu e você nós estamos aqui e temos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor, é porque Ele nos amou, é porque Ele entregou a sua vida por nós. Que o amor que se entregou na cruz, irmãos, seja esse modelo de inspiração em todas as áreas da nossa vida. Que nós não venhamos a trocar Cristo, a trocar Jesus por nada desse mundo, porque tudo isso daqui é passageiro, irmãos. E haverá um momento que Jesus Ele vai voltar para nos buscar.